aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão. Significa um aumento da temperatura média da superfície da Terra registrado nos últimos 150 anos. Causas naturais ou provocadas pelo homem são apresentadas pelos cientistas para explicar o fenômeno. O IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, estabelecido pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial em 1988, revela no seu relatório mais recente que grande parte do aquecimento observado durante os últimos 50 anos se deve provavelmente ao aumento do efeito estufa, e ainda que a temperatura média do planeta subirá de 1,8 a 4 graus Celsius até 2100. Este desajuste modificará totalmente as condições climáticas da Terra, provocará ondas de forte calor, as inundações serão cada vez mais frequentes, os ciclones tropicais, tufões e furacões serão mais intensos, os recursos de água potável ficarão mais escassos e a elevação do nível do mar pode provocar o desaparecimento de algumas ilhas e superfícies férteis. O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele é em grande parte responsável pela exuberância de vida na Terra. Se não fosse reabsorvida pelos gases responsáveis pelo efeito estufa, como o vapor d'água, o dióxido de carbono e o ozônio, a radiação infravermelha proveniente do Sol seria quase totalmente refletida de volta ao espaço. Sem o fenômeno, a temperatura na superfície do planeta seria, em média, 30 graus Celsius mais baixa. Os oceanos ficariam congelados o ano inteiro e o verão seria como o mais rigoroso inverno. A principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura das estações meteorológicas em todo o globo desde 1860. Os cientistas também encontram outras evidências a partir da observação das variações da cobertura de neve das montanhas e áreas geladas, do aumento do nível global dos mares, das chuvas, da cobertura de nuvens, do fenômeno El Niño e outros eventos extremos de mau tempo ocorridos durante o século XX. Dados de satélite mostram uma diminuição de 10% na área coberta por neve desde os anos 60. Cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, descobriram que um planeta Terra mais quente sofrerá secas severas nas mesmas áreas onde houve falta de água em tempos antigos, mas com um potencial de dano bem maior. A conclusão surge da comparação de registros históricos e pesquisas de como o aquecimento global poderá afetar o regime de chuvas. A precipitação seria menor em regiões como o México, o norte da África, Oriente Médio e na Austrália. Ao contrário, seria mais intensa no oeste do Pacífico, ao longo do Equador e em partes do Sudeste Asiático. Há alguns anos, as pesquisas sobre o aquecimento global eram dedicadas apenas a coletar as pistas e sinais do fenômeno, para comprovar a sua existência e também a gravidade do problema, principalmente para alertar as autoridades e os grandes poluidores. Agora, os cientistas, diante das evidentes transformações no clima, não precisam mais se debruçar sobre esse tipo de pesquisa. O aquecimento global já é um fato inquestionável e o momento é de buscar soluções para diminuir o impacto do fenômeno que pode atingir proporções catastróficas. As temperaturas recordes no hemisfério norte durante o verão de 2006 fizeram vítimas, pelo menos 40 mortes registradas só na França e 50 nos Estados Unidos devido ao calor excessivo. Em 2007, a média das temperaturas mundiais registradas em janeiro foi a mais alta da história, anunciaram cientistas da Administração Oceânica e Atmosférica Americana. Há registros da temperatura do planeta desde 1880.
Estudos recentes revelam também que, como consequência do aquecimento global, a elevação do nível dos mares será devastadora. A região do Oriente Médio e do Norte da África será a mais afetada, advertiu o Banco Mundial em um novo relatório. Os pesquisadores calculam que até 2100 o nível dos mares aumentará entre meio e pouco mais de 1 metro em relação aos níveis de 1990. No Egito, país mais afetado naquela região, cerca de 10% dos seus habitantes terão que fugir para locais mais altos. O leste da Ásia seria a segunda região mais atingida, com 2% de sua população em situação de risco. A América Latina e o Caribe aparecem como a terceira região em perigo diante da possibilidade do aumento do nível dos oceanos. A imprensa mundial destaca com frequência as informações sobre políticas e acordos que tratam do tema aquecimento global. Em todo o mundo, organizações ambientalistas e governos trabalham contra o tempo com o objetivo de implantar soluções eficientes que garantam a sobrevivência das futuras gerações no planeta Terra. Países da União Europeia acordaram neste início de ano em reduzir pelo menos em 20% as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020. Parlamentares de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, decidiram, num recente encontro nos Estados Unidos, que os países pobres também devem ter metas obrigatórias de redução de emissões de gases estufa num acordo pós-protocolo de Quioto, divulgou o jornal Folha de São Paulo na edição de 17 de fevereiro. Os Estados Unidos, o maior emissor de poluentes, rejeita o protocolo de Quioto com o argumento de que ele prejudicaria a economia do país. O interesse pelo aquecimento global na internet bateu um recorde histórico em fevereiro de 2007. O volume de buscas do termo em inglês, Global Warming, subiu 173% em relação ao ano de 2006. O grau de interesse dos internautas se deve aos estudos sobre o impacto das mudanças climáticas e ao recente relatório da ONU sobre o aquecimento, informou a Folha Online. Para entender mais sobre as mudanças climáticas e aquecimento global, acesse o site das organizações ambientalistas WWF no endereço www.wwf.org.br, do Greenpeace, www.greenpeace.org.br, e visite também a página da Wikipédia na internet, que traz todos os detalhes sobre os temas abordados no programa.